dia, alunos do Levindo do 7º ano. Aqui quem fala é o professor Acílio, de História. E como no volume 1 e 2 do PET eu fiz um vídeo tentando dar alguma orientação sobre as atividades, nós estamos no volume 3 do PET. Aí eu vou deixar lá no Google Classroom o material, né, contendo esse vídeo, o PET em formato de Word para ser baixado e resolvido para vocês, e no formato lá do Google Formulário para ser respondido, tá? Também quero dizer que eu estou disponível para qualquer dúvida, seja lá pelo Conexão Escola ou no Google Classroom, ou se quiser me mandar um e-mail, que eu vou deixar um e-mail lá. E as atividades do 7º ano, eu vou deixar os vídeos e falar também com vocês no livro didático que vocês podem usar, né, para poder responder as questões. Então vamos lá, esse vídeo é referente às 4 semanas. Né? Aí, logo na semana 1, a gente tem aqui a formação das monarquias absolutas na Europa. No livro didático, a gente tem lá na página 57 até a 65 do livro didático, quem tiver com ele em casa para responder, tem esse texto aqui também, e eu vou deixar um vídeo falando sobre esse período. Aí, letra A, o que são monarquias centralizadas? Né? Letra B, como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais. Isso tudo está falando lá na centralização monárquica, lá da página 57. Né? Deixar um vídeo também sobre feudalismo, que foi uma matéria que a gente estudou antes da pandemia. Letra C, qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Letra D, de que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Letra E, quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Número 2, tem uma imagem aqui da corte, tá? O Estado moderno, né? E aí assim, letra A, descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Então, quem que é, né? Todos esses aqui que estão representados aqui na imagem. Já dei uma dica, eu já falei que são membros da corte, né? É você falar quem que são esses membros da corte aí. Letra B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Letra D. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? O que levou a construir essa hipótese? Então, de acordo com os vídeos, com a sua leitura do livro didático, você vai responder essa questão. Ó, pesquise o seu livro didático na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais estados abaixo em relação à criação dos Estados modernos. Então, de acordo com a criação dos Estados modernos, qual que é o interesse da burguesia na criação do Estado moderno? Qual que é o interesse da nobreza? E qual que é o interesse da igreja? Tá? Ó, entre as guerras, número 4, que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou-se em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões abaixo. Aqui a luta. Letra A. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Tá? Fazer uma pesquisa sobre a Guerra dos 100 Anos. Também deixei um vídeo sobre a Guerra dos 100 Anos. E falar quais são os países, né, os reinos que estão envolvidos na guerra. B. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Por que ocorreu essa guerra? Letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? D. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Você vai fazer uma pesquisa sobre quem foi Joana d'Arc,
e o papel dela na Guerra dos 100 Anos. Né? E aí você vai falar, né, um paralelo entre, né, comparar a Joana d'Arc com as mulheres lá no período medieval, como que elas viviam. Vou fazer um texto pequeno sobre isso. Semana 2, gestão das grandes navegações. Né? Grandes navegações, gente, é a unidade 4, o capítulo 8, página 94 até a 100. E também seguir os textos e vídeos que eu vou deixar linkado lá no material para responder. Primeiro, além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o Condado Portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Essa questão vem falando de o que aconteceu, né, quais foram os fatores que contribuíram para fortalecer Portugal como reino, né, além da Guerra da Reconquista. O que mais ocorreu politicamente para Portugal se tornar um país forte, para começar as navegações. Tá? 2. Com o auxílio do seu livro didático da internet, responda as questões a respeito da Revolução de Arras, conflito político e bélico ocorrido entre 1383 e 1385, que envolveu o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Letra A. Estabeleça uma relação entre a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Arras. O que a morte de Dom Fernando I, que era rei de Portugal, tem a ver com a Revolução de Arras? Tá? B. De que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I? Porque Portugal poderia perder a independência quando Dom Fernando I morreu. C. Quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a essa questão? O que a nobreza e a burguesia achava de, por exemplo, Portugal perder a independência por causa da morte de Dom Fernando I? Tá? Letra D. Quais as consequências da Revolução de Arras? Letra E. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre as forças militares do Reino de Portugal e Castela, ocorrido em agosto de 1385. Descreva quais os interesses envolvidos nessa disputa, nessa batalha. F. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses expansionistas do Reino de Portugal? 3. A gente tem um mapa aqui centralizado da Europa nas grandes navegações. E aí pede para listar 4 motivos que têm impulsionado Portugal a ser o primeiro país a se lançar as navegações. Você vai colocar 4 motivos para Portugal ser pioneiro nas navegações. Tá? Semana 3. Organização da sociedade pré-colombiana. Incas, Maias e Astecas. No livro, gente, lá no capítulo 6, da página 70 até a 78, fala dos astecas. E da página 81 até 89 fala dos incas. Tá? Tem o texto também. Outro texto, uma imagem mostrando a civilização maia, mostrando aqui as ruínas de Tikal. Tá lá. Letra A. Observe a imagem 1. Olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Qual que é a diferença aqui dos maias, dos astecas e dos incas? Tá? Letra B. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? C.
A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda: como estava organizada a cidade de Tikal? Então, fazer uma pesquisa e falar como que a cidade estava organizada. Depois, como que eram as construções? Aí você pode descrever de acordo com a imagem aqui. Tá? 2 tem um texto sobre Tenochtitlan, uma imagem também da cidade de Tenochtitlan, então assim. Letra A. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? Aí você vai olhar aqui no texto, o que está falando sobre a organização da cidade. E ver a figura também, como que ela é organizada. Tá? B. A imagem confirma ou contesta o que o trecho do artigo apresenta. Aí você vai olhar, por exemplo, responder a organização da cidade de Tenochtitlan. Aí você vai comparar o que está escrito aqui no texto com a imagem. E você vai falar se confirma ou não. Um tem a ver com o outro ou não. Letra C. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama a atenção? D. A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Descreva essas características. Letra E. Muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento? Justifique sua resposta. Outro texto para ser lido, aí as respostas estão aqui no texto, né? Imagem 1, está lá. Letra A. Segundo o texto, qual era a base da economia dos Incas? Qual que era a base da economia aqui dos Incas? Né? Na economia, o que eles faziam para sobreviver? B. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Você vai olhar a imagem aqui, você tem até uma legenda para te ajudar a responder essa questão. C. Qual a dificuldade que os Incas enfrentavam para poder cultivar alimentos? Qual era a dificuldade deles em plantar? D. Qual a solução encontrada por esses povos para esse problema de ter dificuldade em plantar? Letra E. A tecnologia usada pelos Incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Que nome essa técnica recebe? Você vai olhar a informação ali no texto, né, dessa solução que os Incas tiveram, se ela ainda é utilizada hoje em dia. Chegamos à semana 4, os impactos da conquista, extermínio dos primeiros povos americanos. Né? Aí tem um texto. Letra A. O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Então, o que no texto aqui fala sobre o povo asteca, né, da cultura deles? B. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? C. O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? 2. Tem um texto, uma imagem, está lá. Letra A. Qual é o assunto principal do texto? B. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? D. Busque identificar os grupos que se enfrentam. Letra E. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique sua resposta. Número 3 tem outro texto, imagem, perguntas. Letra A. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos na América do Sul? Então lá no texto tem falando por que Francisco Pizarro, o que deu motivação a ele lutar contra os espanhóis, né, que estavam invadindo aqui. Letra B. Invadindo, né, a região lá da América, lá espanhola.
Observe a imagem 1, o que ela representa. Essa imagem aqui, ó. Já tem também na legenda, já tem falando o que está representando. Letra C. Quais grupos sociais estão representados naquela imagem? D. No embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Então, lá na letra A ali, já te dá a dica quem está lutando contra quem. Letra E. Quais dos dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique a resposta. Aí você vai ver quem que venceu mais. Era o mais numeroso ou não e justificar a resposta. Tá bom? Aí são as 4 semanas. Obrigado pela atenção, quem viu o vídeo. Tá? Seguir as recomendações e espero que todo mundo esteja bem. Obrigado, viu?